E aí galera, meu nome é Vitor Caminha e hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que às vezes parece até meio besta, mas que faz uma diferença tremenda nos negócios. E esse assunto é a comunicação interna. Mas calma aí, eu não estou falando daquele bate-papo no cafezinho, eu estou falando da comunicação que acontece entre você e os seus funcionários, os seus parceiros de negócio, aquela que mantém a engrenagem da sua empresa rodando lisinha, sabe? Tem um estudo recente aí que mostra que empresas que investem em comunicação interna têm um aumento de produtividade de até 25%. Então você não ouviu errado, é um aumento de produtividade de 25%, só por melhorar a comunicação interna aí dentro da empresa. E eu vou te contar, isso aí reflete diretamente lá no lucro da empresa. Então hoje a gente vai falar sobre como que você pode dar uma turbinada aí na comunicação interna da sua empresa e como que isso pode ajudar a engajar a sua equipe e aumentar a produtividade. Mas antes de mais nada, vamos entender melhor aí o que é essa tal de comunicação interna, né? De uma maneira bem simples, bem simplória, a comunicação interna é todo tipo de comunicação que acontece dentro da sua empresa, incluindo ali e-mails, reuniões, avisos, né, aqueles murais na parede, mensagens de texto ali pelos comunicadores dos celulares, enfim, tudo isso aí é comunicação interna. E olha só que a gente não está falando só da comunicação do chefe para os funcionários não, tá? A gente está falando da comunicação entre todo mundo dentro da empresa, de chefe para funcionário, de funcionário para chefe, de funcionário para funcionário, tá? E sabe qual que é a melhor parte? Uma boa comunicação interna, ela pode melhorar tudo, desde a satisfação dos funcionários até a produtividade e, claro, também refletindo isso lá nos lucros. Eu fiz um vídeo aqui também semana passada a respeito de como que você faz para engajar e manter os clientes na sua base, e a comunicação interna também é importante para isso. Eu comentei sobre isso lá no vídeo, tá? Você já assistiu aquele filme Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo? Pois bem, nesse filme aí o Brad Pitt ele interpreta Billy Bailey, um gerente geral de uma equipe de beisebol que utiliza análises estatísticas para selecionar os seus jogadores. Mas, Vitor, o que isso aí tem a ver com comunicação interna? Você sabe o que ele fez de diferente? Ele comunicou a sua estratégia para todo mundo da equipe, incluindo os jogadores e também os treinadores. Ele não manteve essa informação em segredo, ele foi transparente e fez com que todo mundo na equipe tivesse na mesma página. E olha só que interessante, mesmo com um orçamento muito menor do que outras grandes equipes, eles conseguiram resultados incríveis. E esse é um exemplo da força da comunicação. Agora vamos trazer isso aí para o mundo real nosso, fora aí dos cinemas. A gente tem como exemplo aí a Zappos, que é uma empresa de comércio eletrônico. Ela é conhecida pela excelente cultura organizacional que ela promove, e uma grande parte disso é a ênfase que ela dá para a comunicação interna. Lá nas Zappos eles encorajam a comunicação aberta e o feedback constante. Todo mundo tem voz, não importa se você é estagiário ou se você é o CEO. E sabe o que isso faz? Isso cria um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentem valorizadas. Um outro exemplo muito legal também de comunicação interna é o Google. Não é novidade para ninguém que o Google é uma das melhores empresas para se trabalhar, certo? E uma das razões para isso é a ênfase que eles dão nessa questão da comunicação interna. Lá no Google, todos os funcionários eles têm acesso a quase todas as informações da empresa. Então, não rola essa parada de segredinho ou informação guardada a 7 chaves. Além disso, eles têm uma reunião semanal chamada TGIF, que significa Thanks God It's Friday, ou seja,
Graças a Deus hoje é sexta-feira. E nessas reuniões semanais aí, todos os funcionários podem fazer perguntas diretamente para os executivos da empresa, tá? Você lembra lá do filme O Círculo, com a Emma Watson e o Tom Hanks? Nesse filme aí, a empresa, o Círculo, ela também promove encontros semanais, onde toda a equipe fica a par do que está acontecendo ali na empresa. Mas, lá no filme, a gente vê lá que a transparência total, né? Tanto que você viu ali que o Google ele não é 100% das informações que ele passa. A gente vê ali que no filme a gente vê que a transparência total, ela às vezes tem algumas desvantagens. Então, é importante você encontrar um equilíbrio dentro da sua empresa para que algumas informações talvez você acabe não passando para os funcionários, porque de repente pode sair, o tiro sair pela culatra, né? Mas você precisa passar informações suficientes para que a sua equipe se mantenha engajada e saiba o que você e a empresa estão fazendo e por quê, né? Então, você deve estar se pensando aí, né? Beleza, esses aí são exemplos de empresas gigantes, né? Google e Zappos. E como que eu que tenho uma padaria, eu que tenho uma lojinha de roupas, como que eu posso aplicar isso na minha empresa? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Chega de conversa e vamos para ação. Como que você, pequeno e médio empresário, pode melhorar a comunicação interna na sua empresa, mesmo não sendo aí um Google ou uma Zappos da vida? Primeiro de tudo, você precisa investir nos canais de comunicação eficazes. E quando eu digo canais de comunicações eficazes, isso pode variar de empresa para empresa. Então você precisa entender qual canal de comunicação é eficaz para a sua empresa. E aí pode ser um sistema de e-mail, pode ser um software de mensagem instantânea ou um mural, né? Um mural que você vai colocar lá na sala de descanso ou no refeitório ou em algum lugar na empresa. O importante é que todo mundo dentro da empresa todos dentro da empresa tenham acesso fácil a esse canal. Não adianta você fazer que só metade da empresa tenha acesso a isso, tá? Então você não vai fazer esse mural aí, colocar informações que você quer compartilhar para a empresa inteira e colocar lá só na sala do dono. Não faz sentido, né? Se você já assistiu aí a série The Office, você deve se lembrar lá de como que o Michael Scott, o gerente da Dunder Mifflin, ele usava as reuniões no escritório como um meio de comunicação. Então, embora as reuniões ali ficassem, né, normalmente elas ficavam meio caóticas e não tinham muita efetividade, a ideia é que você crie um espaço comum para você discutir questões e compartilhar informações que sejam úteis para a empresa. Agora, além de ter bons canais de comunicação, é preciso usar esses canais da maneira correta, tá? E é aí que a gente entra na segunda parte de como que você pode melhorar aí a comunicação interna dentro da sua empresa. Um dos segredos para uma comunicação eficaz é a abertura e a vulnerabilidade, o que nos leva aí a um livro muito interessante que se chama Os 5 Desafios das Equipes, ou em inglês, né, o nome original em inglês se chama The 5 Dysfunctions of a Team. No original lá em inglês, esse nome, que foi escrito por Patrick Lencioni. Nesse livro aí, o Patrick discute a importância da vulnerabilidade e da abertura na comunicação. Ele sugere que para uma equipe ser verdadeiramente eficaz, os membros eles têm que se sentir confortáveis em ser abertos uns com os outros e também em admitir os erros, pedindo ajuda quando necessário. Isso significa que, em vez de apenas enviar e-mail ou mensagem para os funcionários, você tem que estar disposto a ouvir os seus funcionários. E aí, quando eu digo ouvir, não é só ouvir e pronto, é ouvir, entender o que eles quiseram dizer e responder para eles o que eles disseram, tá? Você precisa criar um ambiente em que as pessoas elas se sintam confortáveis para compartilhar as ideias delas e as preocupações que elas têm com a empresa, porque muitas das pessoas que trabalham para você
têm ideias e querem compartilhar e às vezes não compartilham por medo do próprio dono, por medo da reação do que o dono ou outras pessoas dentro da empresa vão falar. E aqui também entra um filme que pode te inspirar. Você já assistiu aí Patch Adams, O Amor é Contagioso, lá com Robin Williams? Nesse filme ele interpreta aí um médico que ele insiste em tratar os pacientes com humor e proximidade. Então ele ouve realmente os pacientes e ele se conecta com esses pacientes. E essa é a mesma ideia que a gente quer levar aí para a comunicação interna dentro da empresa, tá certo? Por fim, uma outra peça-chave para melhorar a comunicação interna é a transparência. E aí é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? É importante encontrar aí o equilíbrio para essa transparência. Lá no filme, lá o Círculo, a empresa ela busca uma transparência total e isso leva à perda de privacidade e cria um ambiente de trabalho altamente controlado e estressante. E é isso que a gente não quer, não é verdade? A gente quer uma transparência onde as pessoas possam colaborar e a empresa colaborar com as pessoas, virar uma via de mão dupla, tá certo? No fim das contas, uma comunicação interna eficaz, ela pode transformar a cultura da sua empresa, aumentar a satisfação dos seus funcionários e, obviamente, melhorar a produtividade. Então, por que não dar uma chance, né? Mal não vai fazer. Afinal de contas, essas coisas, essas atitudes que a gente conversou aqui, não tem nenhum gasto assim estratosférico. Então eu acho que é algo que você pode aplicar dentro da sua empresa e que você tem certeza vai sentir bons resultados. Esses resultados eles não vêm da noite para o dia, mas o importante é você ter consistência nessa metodologia. Então comece hoje, olhe para os canais de comunicação da sua empresa, eles são eficazes? Seus funcionários se sentem confortáveis para compartilhar as ideias e as preocupações que eles têm a respeito do seu negócio? Você é transparente com a sua equipe? E lembre-se, pequenas mudanças elas podem ter um grande impacto. Você pode não ser aí uma Google, né, um Google ou uma Zappos, mas com certeza a gente pode aprender com essas empresas lições que a gente pode aplicar no nosso negócio. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a importância da comunicação interna. E se você gostou, não se esquece de curtir, de compartilhar aí com outros amigos empresários. E se você tem alguma dica ou experiência relacionada aí à comunicação interna, deixa aqui nos comentários para que a gente possa aprender juntos e compartilhar essas informações com outros empresários também. É isso aí, galera. Muito obrigado por estar comigo aí nessa jornada. E lembre-se, comunicação é a chave. Até o próximo vídeo.